Boa noite, meus amigos. Bem-vindos à nossa live das quintas-feiras, do nosso projeto mais jovem do ano que vem. Projeto esse que começou em 2020, ano 2020, do tempo da pandemia de Covid, e que nós começamos a fazer algumas considerações a respeito de perda de peso, tratamento de obesidade, onde eu tenho dado nesses últimos anos, um testemunho meu como médico, como paciente, como uma pessoa que sempre teve tendência para engordar e lutou a vida inteira e continua lutando para conseguir manter o peso ideal. E hoje, agora mais recentemente, temos falado sobre encontros com o clínico geral, toda semana, e a cada 2 meses voltamos ao tema da obesidade, que é um tema que demonstra muito interesse geral, A gente está sempre aprendendo algumas coisas a respeito disso. Eu quero compartilhar algumas novidades a respeito disso. Hoje vamos falar sobre o problema da obesidade crônica. Isso aí eu estou falando para as pessoas que têm o meu problema, Pessoas que passaram a vida inteira, depois da adolescência, início da idade adulta, alguns até com obesidade infantil já na primeira fase da vida, mas a maioria depois da adolescência, adulto jovem, começa a ganhar peso e fica brigando com isso a vida inteira, lutando com dieta e insatisfeito com o seu próprio corpo, com o seu próprio desempenho. É sobre esses casos que eu quero conversar hoje. A gente tem componentes genéticos que favorecem isso, temos hábitos alimentares errados, A gente pode ter sido criado numa família onde os hábitos alimentares eram muito viciosos e errados, nós herdamos não por genética, mas por participar daquilo, aprender pelo tipo de comportamento geral da família, a ter um tipo de alimentação irregular, às vezes muito maior do que a gente precisaria. Eu queria me ater exatamente mais num tipo antropomórfico, o formato do corpo humano. A gente tem várias tabelas de formatos do corpo humano, os tipos antropomórficos, mas eu gosto de me ater a um muito antigo do médico francês chamado Louis, que descobriu por observação média e simples nos anos 1800, século XIX, que ele podia dividir os principais tipos de formato do corpo humano em 3 tipos: o normolíneo, o longilíneo e o brevilíneo. Para quem tem acompanhado as nossas lives desde o começo, já estão familiarizados com isso. Mas para quem não, eu vou colocar um diagrama, tanto no Facebook quanto no Instagram, um diagrama, um desenho dos 3 tipos antropomórficos, e falar que vocês mesmos podem calcular isso só por observação simples, Ficar de frente do espelho, o ângulo de Louis, o ângulo que esse médico observou, esse médico francês, Você coloca os 2 dedos indicadores aqui em posição de V invertido no arco das suas costelas, e onde elas se encontram, vai fazer um ângulo. Esse ângulo, se é um ângulo de tipo 90 graus, a pessoa normolínea, ela nasceu, fica com peso mais ou menos regular durante toda a vida, dificilmente ganha peso, também é difícil perder peso, ela mantém um peso regular sem muito sacrifício. O longilíneo, se esse ângulo é abaixo de 90 graus, um ângulo agudo, assim, a junção das costelas. Esse é o varapau, braço comprido, perna comprida, em geral muito alto, sempre magro, e o sonho dele é engordar 3 a 4 quilos, ele não consegue, dificilmente consegue, e insatisfeito também com o seu tipo corporal. Finalmente, nós, os brevilíneos, tem um ângulo de Louis acima de 90 graus, 100, 120 graus, eu estou nesse grupo. Esses são os que têm, chamado macrossômicos, tem o abdômen maior, tem o corpo, o ombro mais largo, pernas e braços mais curtos em relação ao tronco, e tem uma facilidade muito grande de ganhar peso. Para vocês terem uma ideia, o índice que a gente costuma usar para saber se a pessoa está com a massa corporal normal, se está com excesso de peso, com menor peso, hoje em dia mais aceito é índice de massa corporal, que você divide o peso pela altura ao quadrado. Os normolíneos, eles ficam entre 20 e 25. Se está acima de 25, está de sobrepeso, abaixo de 20, 19, está um pouco desnutrido,
está se alimentando mal, precisa corrigir. Já o longilíneo, o varapau magro, você já pode considerar o valor mínimo da massa corporal, em vez de 20, 18,5, 19. Para ele é normal, porque ele tem tendência a ser sempre uma área corporal menor. Já nós, os brevilíneos, temos o nosso índice de massa corporal até 27, 26,5, 27, não 25, você considera ainda dentro da faixa normal para o brevilíneo. Então, daí a gente já observa que a tendência nossa é ficar sempre com um pouquinho de peso acima do que é considerado o índice de massa corporal normal. Falando inicialmente isso, então a gente tem essa problemática, né, de, até mesmo porque os colegas aí, os médicos, que são endocrinologistas, né, que promovem e orientam dieta hipocalórica para emagrecimento e eles não conseguem resultado, né? Ainda felizmente hoje é cada vez menos, mas um tempo atrás era muito comum tratar o brevilíneo como uma pessoa com pouca força de vontade, fazer chacota, porque ele não emagrece, ele come escondido, ele não é uma pessoa disciplinada. E na realidade é difícil para o próprio médico, que não é brevilíneo, entender o comportamento do brevilíneo, do seu paciente brevilíneo. Então, se depreende que para o brevilíneo nunca teve nem terá essa história de você vou fazer uma dieta agora e para o resto da vida eu estou com o corpo que eu sempre sonhei ter, que eu quero ter. Não é assim, infelizmente não é assim. A tua tendência vai continuar, até que a gente consiga descobrir geneticamente, por pesquisas no futuro próximo, como é que a gente pode mudar intraútero, pessoa antes de nascer, essa tendência cromossomial, genética, a gente vai continuar com essa tendência. Então, para o brevilíneo não tem essa de, eu vou fazer uma dieta tranquila, chego no meu peso e acabou. Vou a vida e vai continuar igual. Não vai, não vai, porque não é essa a realidade. O fato é isso aí. O fato é brutal, mas é a realidade. Mas também isso aí não é desculpa para deixar o barco correr. Bom, já que eu tenho essa tendência, deixa como está, vamos, porque acabou ficando preocupado com comer, eu vou tudo isso para engordar mesmo, vou ficar preocupado e passando por necessidade, deixando de comer o que eu gosto. Então, a obesidade que nós estamos tratando, a última estatística que saiu agora, acabou de sair, um trabalho de uma revista New England Journal of Medicine, uma das mais respeitadas do mundo médico, sobre essas canetas emagrecedoras, né, semaglutide, o Ozempic, o Mounjaro, que no mundo nós temos hoje mais de 1 bilhão, B de bilhão, B de bola, de pessoas obesas. Mais de 1 bilhão, é 1/8 da humanidade. Nós temos em torno de 8 bilhões de habitantes no mundo. Então é um caso de saúde pública grave e mundial. E a obesidade, você não está falando só em pessoa ficar com o corpo feio, o aspecto, a roupa não fica bem, a obesidade leva. Tendência a hipertensão, diabetes, arteriosclerose, infarto, miocárdio, acidente vascular cerebral, AVC, derrame e outras, insuficiência renal, problemas de coluna, e aí vai, umas dezenas de doenças chamadas doenças decorrentes da obesidade, por isso a obesidade é chamada de obesidade mórbida. Mórbida porque vem de morbus é doença em latim. Então, a obesidade causa doenças, por isso que ela é obesidade mórbida. Quando a pessoa passa do índice de massa corporal acima de 40, 38, 40, ela está uma bomba relógio, vai explodir qualquer doença séria a qualquer momento. Então, como é que a gente vai encarar isso, né? Até algum tempo atrás, você tinha só um aconselhamento médico do nutricionista, você fazer uma dieta, você aumentar o exercício físico, reduzir as calorias, reduzir o açúcar, o carboidrato, evitar o álcool, tem muita caloria, reduzir a alimentação à noite, enfim, é a coisa clássica, né? Que isso vingou durante muitos anos, mas os trabalhos naquela época que eram feitos, né, de acompanhamento dessas pessoas por mais de 5, 10, 15 anos, a grande 75, 80% ou mais, depois de, mesmo aqueles disciplinados que conseguiam manter o peso durante daqui 2 anos e meio, começa a ganhar tudo de novo e a coisa vai voltar a estaca zero. Então, quer dizer, esse tipo de dieta funciona, mas
O problema é, acredite sempre, a manutenção, como é que eu vou manter o meu corpo com esse peso que eu perdi. Isso foi sempre a dificuldade geral do tratamento da obesidade. E você tem as novas ferramentas, né, que a gente tem lançado mão. Hoje você tem dietas como jejum intermitente, que alguns podem lançar mão com orientação médica e tem um resultado muito bom, muitas vezes. Não serve para todo mundo, mas você tem a técnica do balão gástrico, que é muito antiga, já quase não se usa mais. Você coloca um balão com uma sonda lá no estômago, enche aquele balão e ele ocupa espaço no estômago, você começa a comer, você perde o apetite e vai começar a emagrecer. O balão, quando tira, volta tudo de novo, né? E tem o risco do balão furar, perfurar o estômago, colar lá dentro, quer dizer, tem uma série de complicações. É um método para ser já praticamente abandonado. Mas começou assim, nos anos 70, 80. Depois você tem a cirurgia bariátrica, que é muito bem indicada cada vez com cirurgias menos agressivas, faz-se inclusive por laparoscopia, não mais por abdômen aberto, né? Faz por laparoscopia, pelo furinho no umbigo, com menor internação, menor complicação, com bons resultados. Mas também a cirurgia bariátrica, mesmo bem feita, paciente bem preparado, depois de 4 anos e meio, 5, o paciente volta em geral a ganhar peso, volta a ganhar peso, e daqui a pouco ganha 30% do que perderam. Alguns voltam até o peso anterior, que é uma frustração muito grande, né? Passa por uma cirurgia, por um pós-operatório complicado, né? Você tem, mais recentemente, as canetas emagrecedoras, os análogos da insulina, que começou com Victoza, né, que foi muito usado, era injeção diária subcutânea, indicação para o diabetes, e que notou-se que as pessoas começavam a perder peso, e perdiam 3 quilos até 28 quilos. Então alguém pensou, por que não se usa isso para perder peso também? Será que o paciente não diabético não vai cair insulina, não fazer hipoglicemia? Não, isso não acontecia, foi feito estudo, vários estudos e pesquisas, e começou a se usar. Então, depois passou para outras drogas que tinham efeito semanal, como a semaglutide, que é o Ozempic, que é um dos mais usados ultimamente, uma injeção subcutânea semanal, e mais recentemente a Tisapartide, que é o Mounjaro, e outros que estão saindo agora recentemente, estão para sair no mercado, com efeitos maiores sobre metabolismo, como uma coisa interessante, porque ele retarda o esvaziamento gástrico. Você, quando almoça, que tudo devia esvaziar em 1h30, 1h40, demora muito para esvaziar. Então você, quando vai jantar, você ainda está com um pouco de resíduo alimentar no estômago, mas você não tem muita fome. Ele atua no centro da fome, na parte cerebral, reduzindo o apetite, dando um pouquinho de náusea. E, curiosamente, as pessoas que bebem perdem a vontade de beber. Está sendo usado ele como adjuvante de tratamento para o alcoolismo. E como o álcool tem muita caloria, também o fato da pessoa beber menos, não ter vontade de beber, ajuda a perder peso mais depressa, né? E tudo volta àquele problema que eu falei desde o começo. Como manter isso, né? Nós não sabemos realmente o efeito dessas drogas a longo prazo. Felizmente, as complicações mais sérias, como pancreatite, doenças mais complicadas causadas por essas canetas, são cada vez mais raras, não temos visto. Eu falei aqui mesmo nesse canal, há uns 3, 4 meses atrás, sobre um estudo que foi feito durante 6 anos nos Estados Unidos, acompanhando os pacientes, usando 6 anos direto essas substâncias, Ozempic e Mounjaro. E ninguém morreu, que é uma ótima notícia, né? E ninguém teve complicação grave também. Então, a gente não sabe até quanto tempo pode ser usado de maneira segura isso. Já se sabe que quando você suspende um ou outro, o Ozempic ou o Mounjaro, a fome volta dobrado, né? Então, todo aquele metabolismo que você muda durante o uso da medicação, ele desaparece, aquela mudança, e volta a ser como era antes. Eu sempre digo, por enquanto, até a gente saber coisa mais específica, novos truques, novas dicas sobre isso, é que a pessoa, quando está fazendo o uso das canetas, ela aproveita para se orientar com sua nutricionista, com seu gastroenterologista ou nutrólogo, para mudar os hábitos alimentares, que é mais fácil. Você está com menos fome, o estômago custa esvaziar, o centro da fome está
está inibido pela medicação. Então muda o seu hábito, aprende a comer direito, e quando você for parar a medicação, considerando que você pode parar, chegou ao seu peso, perto do peso ideal, você mantenha isso. Seria o melhor dos cenários, até aparecer coisa melhor. Né? Você não tem receita de bolo e não tem dica definitiva para se manter com a perda de peso. Então, realmente, eu costumo dizer aqui, falo para os meus pacientes, que eu perdi 50 quilos, né, ao longo de 15, 16 anos, bem devagarzinho, né, e estou mantendo isso, né. Isso, no meu caso, foi sem balão, sem cirurgia, sem Ozempic, sem... Não que eu seja contra, pelo contrário, eu acho que são armas que devem ser usadas, eu sempre digo isso. Mas eu resolvi fazer da maneira, enfim, mais clássica, e ver até onde a gente pode segurar isso. Então, tenho minhas experiências, tenho aprendido alguma coisa, e a ideia é passar um pouco dessa experiência para vocês. Então, vamos continuar aqui na quinta-feira que vem, na quinta-feira que vem, vamos voltar aos nossos encontros com o clínico, né, os casos de consultório. Vamos falar sobre doença do glúten, intolerância ao glúten, que é uma coisa que está muito em voga hoje. E daqui a uns 2 meses voltamos com novas descobertas, né, novas dicas, novas coisas que a gente possa usar nessa parte da manutenção da perda de peso, né, para o projeto Mais Jovem no ano que vem. Se você perde peso e você se cuida, você faz exercício, você vai parecer mais jovem no ano que vem, inevitavelmente. Isso 100% dos casos acontece isso, por isso o projeto tem esse nome. Um abraço para todos, obrigado pela atenção, uma feliz Páscoa, não como muito chocolate para não engordar, porque dá muita diarreia, tá? Então, a gente se vê na semana que vem. Até lá!